Chega mais, torcedor botafoguense, torcida gloriosa, mais um plantão glorioso daqueles bem rapidinhos para esclarecer sobre essa situação envolvendo o atleta Luiz Henrique. Bom, gente, tem escutado aí desde a parte da manhã, foi vendido, poxa, que covardia, tal, todo mundo muito triste. A verdade sobre esse caso é a seguinte: o Olympique de Marseille realmente acena com a possibilidade de oferecer 12 milhões de euros para os detentores dos direitos do Luiz Henrique. O Botafogo detém 40% dos direitos, tá? Não é a detenção majoritária. Então não é o Botafogo que decide se vai vender ou não, isso tem que ficar muito claro, tá? Para todo mundo. Não estou aqui passando panos quentes, né, na diretoria, até porque eu sou um dos maiores críticos dessa nossa diretoria, que tem atestado de incompetência para diversos assuntos. Mas nesse caso, a venda do Luiz Henrique, galera, passa pelos maiores detentores dos seus direitos, que é a empresa lá do Sul, né, ligada a esses empresários, que detém 60% dos direitos do jogador. Então, se eles quiserem vender por 12 milhões de euros, eles vão vender. E o Botafogo vai ter direito a 40% dessa fatia, em reais, né? Daria mais ou menos aí 25 milhões. A questão é a seguinte: estava todo mundo preparado para essa venda, né? Todo mundo estava preparado. Inclusive, a chegada do Calu seria para ocupar um lugar que é do Luiz Henrique, ali na ponta esquerda, né? A questão é que a gestão do elenco é muito mal feita. O Paulo Autuori, ele se orgulha tanto de ser um bom gestor de futebol. Não sei se todas as questões também passam por ele, mas o atestado de incompetência envolve todo mundo que está ligado ao futebol no Botafogo. Se você está se preparando para uma venda do Luiz Henrique, como é que você empresta um jogador que atua também naquela área, como é o Luiz Fernando? Não estou aqui viúva de Luiz Fernando, não. Criticava pra caramba. Mas um elenco curto como o do Botafogo, se um jogador que você traz, lá o Lecaros, ele já não joga, tá? O Davi Araújo é muito jovem, né? Nunca teve uma experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. E o Juan também, vem da base, é atabalhoado, às vezes faz uma jogada, de 10 jogadas, uma dá certo, às vezes entra bem, outras entra muito mal, como foi o caso de ontem. Então, se você tem um elenco despreparado e desequilibrado, como é que você empresta um jogador sabendo que o Luiz Henrique seria vendido a qualquer momento? Então, assim, a informação que chega para nós de uma fonte ligada ao Botafogo é que, até agora não chegou nada oficial ao Botafogo sobre a compra do Luiz Henrique pela equipe francesa, tá? O Olympique de Marseille já tem um histórico ruim com o Botafogo, na venda do Doria, né? Então, assim, o Botafogo também está com o pé atrás. O Olympique de Marseille, ele também trabalha na frente com o Marcos Paulo do Fluminense. Há quem diga que a preferência é pelo jogador tricolor, até porque o Luiz Henrique está bichado no momento, né? Está se recuperando de uma pubalgia. Muita gente está pensando que ele está inventando essa pubalgia. Não, né, galera? Ele não está inventando essa lesão, tá? Ele realmente está lesionado, é uma lesão séria, mas a gente já sabia que o Luiz Henrique seria negociado. O que chateia é negociar por tão pouco. Se a multa rescisória do jogador é alta, por que você vai negociá-lo por, sei lá, um terço dela, menos de um terço dela? Então há uma expectativa de que esse valor de 12 milhões de euros aumente, tá? Aumente. Aí antes que alguém venha aqui nos comentários e diga, mas vai ser penhorado. Isso a gente não sabe, galera. Há o risco de penhora? Tudo. Para qualquer dinheiro que entra no Botafogo, há o risco de penhora. Esse dinheiro da Globo, esse dinheiro da Copa do Brasil, se o Botafogo se classificar, dinheiro da venda de jogador, sempre há esse risco, tá, galera? Agora, não é por isso que o Botafogo vai deixar de vender jogador. A questão do Luiz Henrique nem é uma vontade do Botafogo. A vontade do Botafogo era até engordar para que o jogador fosse vendido por um preço muito maior. Só que essa pubalgia é uma lesão tão séria que a gente não sabe nem se o Luiz Henrique joga pelo Botafogo esse ano. Ou se consegue atuar na partida decisiva contra o Vasco. Há uma expectativa de fora. Internamente não se fala nada sobre a volta do Luiz Henrique. Tá? Então a questão é a seguinte: se esse dinheiro for para o Botafogo mesmo, o Botafogo tem condições de fazer uma reposição de um jogador à altura do Luiz Henrique. A questão do Luiz Henrique não é tecnicamente o que ele produzia pelo Botafogo, porque sinceramente produziu muito pouco. Ele era uma válvula de escape, tinha o drible, é um jogador forte, mas ainda frágil na finalização, pecava no último passe. Então o Botafogo, se tiver acesso a essa grana da venda, o Botafogo pode ter condições de trazer um jogador à altura do Luiz Henrique. Um pouco mais velho, claro, isso é sempre, né? A gente não vai conseguir trazer jogador jovem
bombando, a não ser de Série C, Série B. E aí vai ser sempre considerado uma aposta, né? Mas com essa grana, se o Botafogo colocar a mão nesse dinheiro, se esse dinheiro não for penhorado, o Botafogo tem condições de trazer um jogador à altura, com seus 27, 28 anos, para atuar ali na ponta esquerda, tá? A questão é a seguinte, não dá pra gente ficar xingando, lamentando a venda do Luiz Henrique por culpa do Botafogo. A culpa não é do Botafogo. O Botafogo só tem 40%. O Botafogo não tem a palavra final no caso do Luiz Henrique. A questão é o valor da venda, que realmente está muito aquém da multa rescisória e do que o potencial do jogador revela para nós. O Luiz Henrique é um jogador de extremo potencial. Marcos Paulo do Fluminense também. Então, por enquanto, é isso que a gente tem a dizer, tá? Nada concretizado. Lá na França, muitos jornalistas já falam que já está certa a saída do Luiz Henrique, mas aqui no Brasil também muita gente já falou, né, que estava certa a vinda de Yaya Touré, a vinda de aquele cara da França lá, Anelka no Atlético Mineiro, Balotelli vestiu a camisa do Flamengo, já está tudo certo, e não tinha nada certo, tá? Então, quando tiver notícia nova, os canais, mídia alternativa do Botafogo, vai trazer em primeira mão, e aqui também no canal Gigante Glorioso, amanhã a gente acompanha, se é que amanhã será o desfecho desse caso, Luiz Henrique. Para fechar esse vídeo sobre questão de salários, tá? Há uma expectativa dentro do Sindiclubes de que até hoje ainda se consiga regularizar o salário, pelo menos dos funcionários, tá? E de jogadores, o prazo é até amanhã, no mais tardar, quarta-feira, o dinheiro já cairia na conta dos jogadores do Botafogo, até porque isso vai ser feito via Sindiclubes para evitar a penhora, já que o Botafogo está todo imerso em dívidas. Galera, fico por aqui. Um grande abraço para vocês na expectativa de que o Botafogo consiga aquilo que ele mais faz, empatar na quarta-feira. Dessa vez, Autório, tô contigo, hein? O empate tá bom. Um abraço e saudações alvinegras.